Se prepare, porque as coisas que eu separei para mostrar no vídeo de hoje certamente estão entre os acontecimentos mais graves dos últimos anos. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a ditadura no Brasil ao antecipar o que será feito pelo próprio STF caso seja aberto um processo de impeachment contra um dos seus ministros. Não menos grave do que isso foram as denúncias feitas por um aliado político de longa data de Lula, que fez acusações a nível de teoria da conspiração. Eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes preciso mostrar uma contradição absolutamente ridícula do governo Lula. Há 15 dias foi veiculada a seguinte notícia: o governo, se referindo ao governo Lula, prepara projeto de lei para acabar com o sigilo de 100 anos. O governo também assinou portaria que obriga órgãos a explicarem motivação para dados em segredo por mais de 15 anos. Pois é, 15 dias se passaram e a visão do governo Lula parece ter mudado completamente. No fim da noite dessa segunda-feira, saiu a notícia de que o governo Lula colocou em sigilo a lista de passageiros que acompanharam Lula no voo que partiu de Santiago, no Chile, em agosto desse ano, com destino a Brasília, mas fez uma parada de 10 minutos na cidade de São Paulo. O Palácio do Planalto se recusou a explicar o motivo para que essa parada em São Paulo fosse feita. O avião presidencial costuma fazer paradas para reabastecimento em viagens longas, mas não era esse o caso. Em paradas operacionais, a permanência no solo costuma ser de até 1 hora. A justificativa mais provável para essa escala de 10 minutos seria, então, uma carona dada a alguém. Coincidentemente, Janja estava em São Paulo nesse período, mas nem ela, nem o Planalto responderam à reportagem. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional, o sigilo dessas informações é necessário para garantir a segurança de instituições ou de altas autoridades e seus familiares. Eu imagino o quanto a vida de Lula estaria em risco agora se o governo prestasse contas do que foi feito com o nosso dinheiro em agosto desse ano. Enfim, essa ainda era a parte mais leve desse vídeo. Agora vamos começar com as verdadeiras polêmicas. Tarek Saab, procurador-geral da Venezuela e um dos mais fiéis escudeiros do ditador Nicolás Maduro, fez uma série de acusações direcionadas a Luiz Inácio Lula da Silva, como a de que ele seria hoje um agente da CIA. Mas apesar do nível conspiratório da teoria de Tarek Saab, as insinuações que são feitas em meio aos seus argumentos merecem atenção, pois ele fala sobre o mistério de Lula ter sido preso por corrupção e aparecer de uma hora para outra estando habilitado, como se não tivesse feito nada, e também sobre Lula ter sido declarado vitorioso por um tribunal eleitoral como Maduro foi na Venezuela. ¿Quién es el vocero que colocan a decir las cosas más bárbaras contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? Al señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso de del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí? ¿Y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. Pois é, na Venezuela, o Supremo Tribunal Eleitoral declarou Maduro como vitorioso, sem apresentar as atas e ainda ignorando completamente o fato de que as atas originais comprovam a vitória de Edmundo González, o adversário, como foi apresentado pelo Centro Carter à OEA há alguns dias. Então, quanto mais o regime ditatorial fraudador venezuelano compara a vitória de Lula à farsa de Maduro, mais a situação de Lula no Brasil fica suspeita. Bom, essa ainda não é a declaração mais grave que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje, mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso dar um recado importante para você.
E se eu disser para você que tem como melhorar a sua saúde cardiovascular, seu sistema imunológico, a sua sensibilidade à insulina, sua memória e concentração, dar mais proteção às células beta-pancreáticas e ainda proteger as células contra o envelhecimento precoce, tomando apenas um produto natural diariamente? Pois é, eu estou falando do Oliviage, um suplemento alimentar extraído da polpa de oliva, que pode ser consumido em cápsulas ou na forma líquida também. E para melhorar ainda mais, a Folhas de Oliva, que é a empresa que produz esse suplemento, é uma instituição que compartilha dos mesmos valores que são defendidos aqui pelo nosso canal, em especial o seu Cosmo, o fundador da empresa. Bom, eu já tenho o meu e tomo todos os dias. Se você quiser conhecer mais sobre esse e outros produtos da Folhas de Oliva, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Clique no link que eu deixei aqui na descrição e aproveite agora essa oportunidade para melhorar a sua saúde. Bom, vamos aos fatos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, consolidou definitivamente a ditadura no Brasil ao antecipar em uma entrevista à CNN o que será feito pelo próprio STF caso um processo de impeachment contra um dos seus ministros, como é o caso de Alexandre de Moraes, que era o objeto da discussão no momento, tenha andamento no Senado. Veja só. E se isso cairia ali, no fim das contas, para o próprio Supremo decidir? Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. E sobre o caso de Alexandre de Moraes, especificamente, ele deixou claro qual é o seu entendimento. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. Deixa eu simplificar aqui. O que o ministro Gilmar Mendes afirmou é que a decisão final a respeito do processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal será tomada pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o atacante cai dentro da grande área e ele mesmo decide se foi pênalti ou não. Isso não apenas viola completamente a legislação brasileira em relação à competência do Senado, que é a casa responsável pelo julgamento de um impeachment de ministro da Suprema Corte, como ainda deixa claro que não há a menor possibilidade de que um ministro do STF seja empichado no Brasil, pois o Supremo simplesmente se coloca como responsável pela palavra final em absolutamente qualquer situação, mesmo naquelas que envolvem o próprio Supremo. Não existem mais 3 poderes no Brasil. O que existe hoje, na prática, é um poder absoluto e inquestionável, enquanto as demais instituições desempenham um papel secundário na ilusão de que constituem poderes da República. Um grande abraço e até a próxima.